Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre você. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que iriam traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa passagem ela está em João, capítulo 6, vai do versículo 60 até o versículo 69. Essa passagem ela é muito interessante e muito importante porque ela é uma continuação da mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para a gente ontem. Ontem, o nosso Senhor trouxe um convite, ou melhor, uma ordem para a gente viver uma vida santa, né? Uma vida buscando combater o pecado, não era isso? É uma ordem, uma ordem. Nós precisamos buscar uma vida de santificação. E buscar uma vida de santificação, a gente só realmente vai ter motivação para buscar se realmente nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu por nós para nos dar a vida. Somente se a gente olhar e crer no que Jesus fez por nós, que nós teremos força e motivação para poder realmente viver uma vida para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele nos honrou. E, naturalmente, que a mensagem de ontem é uma mensagem forte, é uma mensagem impactante, e uma mensagem que muitas pessoas, talvez, desistam do caminho, porque pensam assim, não, isso aí vai dar muito trabalho, como que eu tenho que abrir mão? Ontem, a mensagem que o Vinícius trouxe, uma mensagem que eu tenho que combater o pecado de qualquer jeito e que eu tenho que viver uma vida santa. Mas eu não estou preparado para isso. Mas é o que Jesus traz aqui. As palavras dele são duras. Jesus não é aquele cara que vai chegar para você e vai falar assim, olha só, você escolhe o caminho que você quiser, que tá tudo bem, entendeu? Vai só, eu sou só amor e eu vou trazer ajuda para você sempre e tudo vai ser bênção se você crer em mim. Não, não é dessa forma. Jesus mostra realmente qual é o caminho. O caminho é viver uma vida de santidade. Ele fala aqui, até nesse discurso que os discípulos ficaram murmurando e falando, olha, não, está muito dura essas palavras de Jesus. Jesus está aqui o tempo todo falando que ele é o único caminho para a vida eterna. Que quem não crê nele vai morrer, vai ser condenado. E quem crer nele vai ter a vida eterna. Ponto e acabou. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E o que acontece nessa passagem é que a gente percebe que muitos discípulos, muitos vão indo embora. Essa passagem é muito interessante. Eles falam assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou para os 12, será que vocês também querem se retirar? Mas Simão Pedro falou, não, para onde a gente vai? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olha como é importante. Quando o nosso Jesus Cristo ele traz essas palavras duras, essas palavras que não existe meio termo, ou você segue o caminho dele e tem a vida eterna, ou você não segue e você vai encontrar a morte. Ponto e acabou, não tem um meio termo. Ele traz isso exatamente para ver quem realmente quer viver essa vida caminhando com ele. E ponto e acabou. E naturalmente, muitas pessoas que se dizem crer em Jesus Cristo, que dizem amar Jesus Cristo, quando ouvem essas palavras, acabam desistindo. Acabam desistindo. Entendem? E é interessante porque, assim, hoje eu notei isso, que a última mensagem
que a gente fez, essa mensagem dessa ordem de Jesus para que as pessoas elas tenham uma vida de santidade, essa mensagem ela teve uma negativa muito grande. As pessoas não teve um alcance muito grande. Muitas pessoas criticaram a mensagem, deram aquele dislike. Por quê? Porque de verdade muitas pessoas elas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir que elas vão ser salvas e que Jesus é amor e que Jesus vai ajudar a gente o tempo todo e a gente sempre vai ter uma nova oportunidade. Nós vamos ter sim, mas a gente precisa escolher um caminho. A gente não pode ficar no meio termo. A gente não pode servir, como diz muito bem a Bíblia, dois deuses. Ou a gente serve a Jesus ou a gente serve a Satanás. A gente precisa escolher o caminho que a gente quer. A gente não pode viver uma vida falando assim, eu amo Jesus, mas eu também vou viver para os prazeres. Não, não existe isso. Ou você vive para um, ou você vive para outro. E é interessante isso, que quando a gente traz essas mensagens, são mensagens que a maioria das pessoas, elas negam essa mensagem, elas não gostam. Elas criticam essa mensagem e elas se afastam. Mas é maravilhoso, porque é exatamente esse o objetivo. O que Jesus faz quando ele manda essas mensagens para a gente é para ele poder separar o joio do trigo. Para ele pegar essas pessoas que dizem que amam Jesus Cristo e para realmente elas seguirem um outro caminho, já que realmente elas não estão dispostas a viver essa vida de santidade, a buscar agir e viver como nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Entende? O que Jesus quer fazer é isso, é separar, para ver realmente, no final, quando ele chegar, quem realmente manteve firme com ele, quem realmente creu nele de todo o coração e abriu mão dos prazeres mundanos para viver uma vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de santidade, buscando honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele fez novamente por nós na cruz. Que a gente tenha a sabedoria para, quando receber essas mensagens de Jesus, essas mensagens duras, para a gente escolher um caminho, a gente escolher o caminho certo.